Good morning, everyone. Let's begin our week. This week we are going to start with the review about first bimestre. Então, nessa semana nós vamos começar uma revisão sobre todo o bimestre, né, de alguns conteúdos que nós vemos no decorrer dos bimestres. Eu vou mandar algumas pages para vocês estudarem e reverem os vocabulários da Unit 1, 2 and 3. E exercícios também de complementação para ajudar vocês aí na compreensão para relembrar o conteúdo. 3, 2, 1. Let's begin our review about simple present, used to talk about facts, routine, or habits. Então, eu já havia dito lá na primeira aula que quando eu vou usar o simple present, quando eu vou falar de fatos, rotinas ou hábitos, tá? Então, simple present. Se vocês tiverem alguma dúvida com relação ao auxiliar, verb, aqui eu vou fazer só um review. Voltem lá na primeira e na segunda aula que vocês têm a explicação completa do simple present. Ó, let's see. Então, aqui eu tenho one example. You like horror movies. You don't like horror movies. Lembra que quando eu tenho I, you, we e they, eu vou usar don't para negar e do para perguntar. Então, you like horror movies. You don't like horror movies. Do you like horror movies? Se eu tiver she buys popcorn. Lembra que eu preciso desse as aqui no verbo, né? E eu não vou usar mais don't, agora eu vou usar doesn't e does. Então, se for na negative, doesn't. She doesn't buy popcorn. Se eu for perguntar, does she buy popcorn? Então, aqui eu tenho que lembrar o quê? Que buy, ele não pode aparecer com buy. Aí nós seguimos falando sobre o present continuous. Present continuous é um tempo verbal no qual eu uso para falar sobre actions that are happening. Então, ações que estão acontecendo, que elas estão em andamento. Vamos ver aí alguns examples. What are they doing? He is playing. She is sleeping. They aren't eating. Are we reading? Então, vejam que aqui na primeira e na segunda eu tenho duas frases afirmativas. Então, he is playing. Lembrando que no present continuous eu preciso do verbo to be, né? Is, aren't e are são auxiliares do verbo to be, mas o verbo principal com ing, né? Com ing. Então, play se torna playing. Sleep, sleeping. Eat, eating. Read, reading. Né? Então, eu tenho lá na afirmative, he is playing. Se fosse negative, he isn't playing. Interrogative, is he playing? She is sleeping. Negative, she isn't sleeping. Interrogative, is she sleeping? Tá? Não posso esquecer desse verbo aqui no meio. Vocês estavam esquecendo bastante nas atividades, tá? He is playing. She is sleeping. They aren't eating. Aqui eu tenho uma negative, né? E quando eu vou perguntar, é só inverter. Então, se eu quisesse perguntar se ele está jogando, eu diria, is he playing? Ou, is she sleeping? Is she sleeping? The other part important to remember, uma outra parte importante para a gente relembrar é sobre os possessives. To show possession. Então, eu uso os possessives quando eu quero mostrar o quê? Posse, que eu sou dono daquilo, que aquilo lá me pertence. Lembram que eu ensinei 3 formas para vocês de dizer posse. Apóstrofe S, S apóstrofe, né? Possessive adjectives e possessive pronouns. Let's see the example. S apóstrofe é quando eu já tenho a letra S e eu vou só acrescentar o apóstrofe. Quando eu tenho o apóstrofe e a letra S,
é que eu vou dar posse, mas eu preciso colocar. Vamos lá. Aqui eu tenho Jenny, sister. Jenny's sister. Então, Jenny não termina com S, não é plural, né? Não é uma palavra que é plural e não termina em S, né? Então, eu tenho que colocar o apóstrofe e a letrinha S para dar posse. Então, Jenny's sister, quando eu quero dizer que a irmã é de quem? Da Jenny. Agora, aqui no segundo caso, eu tenho Lewis, que já tem a letra S aqui no nome. Notebook, eu quero dizer que este notebook, eu quero dar posse pro Lewis. Então, Lewis, só o apóstrofe, porque já tem a letrinha S, eu não preciso colocar apóstrofe S. Notebook. Possessive adjectives. Então, my, your, his, her, its, our, their. Então, os possessive adjectives também, you can use it to say possession, but now you need my, your, his, her, its and our. Então, os adjetivos possessivos também indicam posse, né? E aí, nós temos que lembrar que os possessive adjectives, eles só são usados, né, para indicar posse quando eu tenho o objeto especificado. Então, their, her, shoes. That's my book. Então, eles são os tênis, são o tênis dela, né? That's my book. Aquele é o meu livro. Então, eu especifico qual objeto é aqui. Então, her shoes, my book. Ele sempre vai ficar entre um subject, né? E o object, e o pronoun, né? O que é. Ao contrário do possessive pronouns, mine, yours, his, hers, its, ours e theirs, que não vai me especificar de quem é qual é o objeto, ele só vai indicar de quem é a posse, né? Ele não vai ter nada aqui, ele vai terminar lá, it's hers, é dela, that's yours, aqueles são seus, né? É seu. It's mine, é meu, certo? Então, eu não tenho se é hers e qual é o objeto, não. It's hers, that's yours, it's mine.